Fala, meu vereador! É a segunda que tem um texto que eu vou começar a ler agora. Vamos lá? Todo mundo pronto? Eu vou fazer umas perguntas aqui do texto. Vamos lá. Andaram na praia, quando saímos, 8 ou 10 deles. E daí a pouco começaram a vir mais. Quem começou a vir mais? Os indígenas. Os indígenas. Já estamos em 2024, já podemos chamá-los de indígenas. Índio é o nome do branco que o deu para os nossos antepassados históricos. Você é branco, mas não é colonizador, você é colonizado. Você é tão indígena quanto qualquer um. Então pronto. É mais indígena ainda, então. Vamos seguir. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Então parece que vai vir muita gente. Alguns deles traziam arcos e flechas que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. O que isso representa, gente? Pois é, o que essa troca representa? Os indígenas pegaram seu principal armamento, que era arcos e flechas, e trocaram por carapuças, trocaram por qualquer coisa. O que isso representa? Ok, faz sentido. Mas isso representa ingenuidade. Os indígenas foram muito ingênuos, porque os caras trocaram seu principal armamento por carapuças, tipo, por quase nada. Eles foram ingênuos. Seguinte. Comiam conosco de tudo o que lhes oferecíamos. Alguns deles bebiam vinho, outros não podiam suportar. Mas quer-me parecer que, se os acostumarem, o hão de beber de boa vontade. Gente, o que essa palavra acostumarem representa? Acostumarem. Se eles começarem a viver juntamente com o branco, com o colonizador, eles vão se acostumar. Vão viver igual o branco colonizador. Vão ter que se acostumar, né? Então aí já tem um pouquinho de processo de aculturamento. Os indígenas vão andar junto com os brancos e quando as culturas se chocarem, uma das duas vai ter que se sobrepor à outra. Vai ficar maior do que a outra. Qual vai ficar maior segundo o texto? A do branco. E não a do indígena. Seguinte. Não, isso aqui eu já li. Quando saímos do batel, o que é batel, gente? Um barco. É uma embarcação pequena. Porque assim, quando os portugueses aportaram aqui no nosso país, eles vieram com caravelas enormes. Só que para chegar à praia, eles não podiam levar as caravelas. Então as caravelas ficavam ancoradas um pouco distante e eles vinham para as praias de batel. O que é um batel? É uma embarcação pequena. É o que a gente chama de canoa, por exemplo. Uma embarcação pequena que conseguia chegar... Ela é pequena, mas não é tão pequena assim, tá, gente? Era uma embarcação menor do que uma caravela. E era através desse batel que eles chegavam na praia. Por isso que ele diz: quando saímos do batel, disse-nos o capitão que seria bem que fôssemos diretamente à cruz, que estava encostada a uma árvore, junto ao rio, a fim de ser colocada amanhã, sexta-feira, e que nós puséssemos todos de joelhos e a beijássemos para que eles vissem o acantamento que lhe tínhamos. Então, é como se ele estivesse dizendo: quando vocês chegarem lá, vão direto para a cruz, quando chegarem perto da cruz, se ajoelhem, façam todo o ritual, para que os indígenas percebam a relação que vocês têm com a cruz, com esse símbolo sagrado. Ele já está dizendo, faz isso, façam essa ideia. E assim fizemos. E a esses 10 ou 12 que lá estavam, acenaram-lhes que fizessem o mesmo. E logo foram todos beijá-la. Então eles fizeram isso, pediram para que os indígenas fizessem o mesmo, e os indígenas logo também o fizeram. Então percebam como eles são completamente ingênuos. Primeiro, porque trocaram seus arcos e flechas por qualquer coisa. Segundo, porque
O colonizador disse para que eles fizessem aquilo e eles o fizeram, sem reclamar, sem nada, só fizeram. Parece-me, gente de tal inocência, que se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos. Olha aí, catolicismo. Visto que não tem nem entendem crença alguma. Ou seja, se eles não creem e nem têm crença alguma, então eles são incivilizados. Eles são incivis, não sabem viver em sociedade. São selvagens, segundo as aparências. E, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa atenção de Vossa Alteza, se farão cristãos e hão de crer na nossa santa fé. Pergunta: o que são degredados? Degredados. Por exemplo, qual é o seu nome, Flor? Letícia. Letícia foi degradada para Angola. Letícia foi degradada para Angola. Exilada. Exilado. Então, quando ele fala degredados, ele está falando dos exilados. Quem eram exilados naquela época? Prisioneiros políticos, pessoas de má índole, né? Ladrões, eram exilados. Então, vou voltar lá na parte dos degredados. E, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, então, os primeiros habitantes portugueses que ficaram por aqui por mais tempo foram ladrões, foram pessoas de má índole, foram exilados. Manjaram? Então, provavelmente, não temos certeza disso, mas provavelmente o primeiro brasileiro pode ter sido gerado de uma pessoa de má índole portuguesa com um indígena. Provavelmente. Então, o que o senhor considera brasileiro? Hã? O que o senhor considera brasileiro? Porque é o primeiro miscigenado. Não, mas o que o senhor considera como brasileiro? Uma pessoa que nasce no território do Brasil? Uma pessoa que nasce no território brasileiro. O primeiro miscigenado, ou seja, a primeira mistura entre o indígena e o colonizador, provavelmente pode ter sido fruto de um indígena com algum português de má índole. Aí simbolizaria o primeiro brasileiro. Mas já? Provavelmente, nós sabemos. Me perdi. Aí, beleza, ele fala dos degredados e tal, que aqui vão ficar e ter contato, não sei o quê. A qual preza a nossa Senhor que os traga, porque certamente esta gente é de boa e de bela simplicidade. Então dá para ver vários indícios de que os indígenas eram simples, ingênuos e bababá. E imprimir-se-á facilmente neles todo e qualquer cunho que lhes quiserem dar, uma vez que nosso Senhor lhe deu os bons corpos e bons rostos, como homens bons. Então o que ele está dizendo? O processo de catequese vai acontecer naturalmente porque Deus deu a eles bons rostos e bons corpos. Então, tipo assim, apesar deles serem ingênuos e incivilizados, não lhes falta nenhuma faculdade mental. Todos eles são dotados de inteligência, disso e daquilo. Apesar de falarem uma língua diferente da nossa e não terem uma religião. Mas eles têm as faculdades mentais ok. O que isso quer dizer? Que se eu te mandar fazer aquilo, você vai fazer. Que se você tiver minimamente um contato comigo, você pode aprender a minha língua. Então, quando ele fala disso, ele está dizendo bons corpos e bons rostos, quer dizer que não lhe falta nenhuma faculdade mental. Está tudo certinho. Show?
Seguindo. E o fato de ele nos haver até aqui trazido, rapidinho. E o fato de ele nos haver até aqui trazido. Perceberam que esse ele está com letra maiúscula? Esse ele é quem? Deus. Então, como é que os portugueses se olham? Como enviados de Deus, como heróis. Heróis. São heróis. Olha lá. E o fato de ele nos haver até aqui trazido, então, a nossa vinda para esse pedaço de terra não foi obra nossa, foi obra de Deus, obra do Senhor. Creio que não foi sem causa. Então, ó, tá percebendo que ele está tentando justificar a catequese? Deus não nos trouxe até aqui de graça. Deus tem um propósito. Então, nosso propósito pode ser a catequese. É salvar esse povo. Salvar esse povo. Vejam como é essa coisa do herói. Tá. E, portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar à Santa Fé Católica, deve cuidar da salvação deles. Ou seja, eles precisam ser catequizados para ser salvos. Então, o que dá a entender? Que antes da chegada dos portugueses, era um povo condenado, né? Não ia ter salvação. Mas agora que lá chegaram, vamos cuidar da salvação deles. E por último, e aprazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. Então é um trecho da carta do Pedro Vaz de Caminha que é destinada ao rei de Portugal naquela época. Show de bola? Algum voluntário para fazer essa? Voluntário! Voluntário! Oi, Flor? A questão de número 2. Fez? Tá pronta? A senhora quer me dizer uma das falsas ou a verdadeira? Verdadeira. A verdadeira, qual que você acha? B. Letra B? Então vamos lá. Relevavam a nítida inferioridade intelectual dos índios a fim de os igualarem aos europeus. Por que a senhora acha que isso é certo? Cala tua boca. É o momento dela. Ai, desculpa. Qual é o seu nome, Flor? Ana Clara. É o momento da Ana Clara. Por que a senhora acha que essa resposta é correta, minha Flor? Eu tenho uma pergunta para todos. Vocês acham que os europeus queriam igualar a sua inteligência à dos indígenas? Não. Letra B é falciane. A fim de os igualarem aos europeus. Em nenhum momento eles queriam igualar a intelectualidade dos indígenas com a dos europeus. Eles queriam igualar os europeus com os indígenas em relação à religião, que a religião fosse igual, mas a intelectualidade não. Então, letra B, falciane. Ana Clara, escolha alguém. Qual é seu nome? Marcele. E aí, Marcele? Já descobrimos que a letra B é uma das falsas. Mais uma falsa ou a verdadeira? Qual falso? B? D, deixa eu ler. Buscavam apresentar a fé católica aos índios para garantir-lhes lugar na elite colonial. Verdadeiro ou falso? Falso, porque eles não queriam garantir um lugar deles na elite colonial. Só que garantir a salvação deles. Perfeito, perfeito. Em nenhum momento foi colocado em prática de que, indígena,
se você for catequizado, a gente vai garantir um lugar na elite colonial, beleza? Em nenhum momento. Era catequizar como obra do destino, viu como eles somos enviados de Deus, somos os heróis. A melhor coisa que a gente pode fazer para esse povo é catequizá-los, salvá-los. Marcelo, escolha alguém. Qual é o seu nome? João. E aí, João, já eliminamos a letra B de boboca e a letra D de derrota. Olha, como é que tá o negócio mesmo que o senhor falou de falar qual é certo e qual é errado? Isso. Enfim, eu acho que eu acho que a E tá certa. A resposta correta seria a letra E? Sim. Deixa eu ver. Desconsideravam a possibilidade de que outras religiões, além da sua, pudessem garantir a um homem salvação. Por que você acha que essa daí é a verdadeira? É porque, tipo assim, eles queriam trazer a salvação lá para os indígenas. Uhum. E tipo assim, até o Anchieta lá, esqueci o meu nome. Anchieta, José Anchieta. O Anchieta, ele chegava e fazia os deuses dos indígenas serem tipo um diabão lá, redonho. Os deuses, é a entidade maligna. Aí fazia eles serem os capilotão, aí a religião dele chegava e metia a porrada na religião dos índios. Uma bela interpretação. Né? E a letra E é a resposta correta. Parabéns. É isso aí mesmo. Também tava botando fake news. Mandou muito. De fato, eles desconsideravam a possibilidade de que outras religiões, além da católica, pudessem garantir ao homem salvação. Quem é que representa o homem? O indígena. É isso. Escolha alguém. Esse daqui de vermelho. O Pega Tua Merenda? Qual é teu nome, irmão? Nome? Pietro. É? Pietro, descobrimos a resposta correta, que é a letra E. A letra B e a letra D já foram justificadas, falta A e C. Ok, mas aí tu vai ter que justificar o porquê que tá errado. Ou a letra A ou a letra C. Eu vou justificar a letra C. Tá, deixa eu ler. Negavam a possibilidade de conversão dos índios à mesma religião dos povos superiores. Eles foram lá só pra converterzinho. Só para converter? Converter, catequizar. Catequizar é converter. Apaziguando. Igual eles estavam tirando as armas dele também. Seu chapado eles estavam trocando. Também foram observar o povo pra ver se era um povo ali. E o que mais? Qual foi o principal motivo dos portugueses aqui? Colonizar. Não esquece desse lado aí que é o principal. Eles vieram aqui, trouxeram a fé católica, essa porra toda, mas eles vieram roubar o nosso pau-brasil e eles vieram nos colonizar, nos transformar em escravo, não esquece. O principal foi eles transformar em escravo? O principal foi roubar a gente mesmo. Tu sabe pra que funcionava o pau-brasil? Tintura. Tintura. E sabe qual era a tinta que chegava qual é a tinta que o pau-brasil? Vermelho. Sabe quem usava vermelho? Os homens. E o clero, principalmente os padres. Pietro, escolha alguém, meu irmão. Letícia aqui do meu lado. Porque tem a Letícia aqui na frente e a Letícia do lado, é isso? Tu é a Letícia também, pô? Ô, loucura! Letícia do lado. Letícia do lado, falta a letra... Letra A já foi? Não, né? Falta a letra A. Eu vou ler. Reconheciam o valor da cultura indígena, mas não a consideravam superior a deles. Eu acho que ela tá errada, porque quando eles chegaram, eles queriam passar essa cultura deles. Então, acho que, de certa forma, eles consideravam superior. Eu acho que eles não reconheciam todo esse valor da cultura indígena. É isso.
eles não reconheciam o valor da cultura indígena. Eles já eram, para eles, os indígenas, eles tinham uma língua diferente, mas em nenhum momento, e até uma parte do texto, até grifei aqui, visto que não tem nem entendem crença alguma. Ter uma crença faz parte do aspecto cultural. Então, se eles não têm crença alguma, eles aparentemente não têm valor cultural nenhum. Então, eles não reconhecem nenhum valor cultural dos indígenas. Muito bem, pequena Jennifer. Jennifer, escolha alguém para a próxima questão. Jennifer não, é Letícia, né? É Letícia? De onde eu tirei Jennifer? Caralho, que viagem. Ele de novo? Qual é o seu nome? Jaime. Jaime? Jaime. Eu vou ler aqui o poema, é a 3, tá? Dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, nem suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados. Jaime, o que você entende aí desse poema? Antes da gente ir para a questão. Nadinha. Vamos verso por verso? Dos vícios já desligados. Então, tipo assim, é como se quem é viciado não fosse mais. Dos vícios já desligados. Nos pajés não crendo mais. Aí eu te pergunto, quem é que acreditava nos pajés? Os indígenas. Então eles já não acreditam mais nos pajés. Então eles estão se desligando dos seus vícios. Eles também não acreditam nas suas danças rituais, nem nos seus mágicos cuidados. Então, quem são eles? Os indígenas. Mas aí, lá no comando da questão, ele vem: assinar a alternativa verdadeira, considerando a estrofe acima, pronunciada pelos meninos índios em procissão. Então, era todos os indígenas? Não. Eram os meninos índios em procissão. Eram eles que já estavam desligados dos vícios, eles que não acreditavam mais nos pajés, nem nas danças, nem nos mágicos cuidados. Manjaram? Então não eram todos os indígenas, e sim as crianças. Lembra que eu disse a vocês que a catequese ela vai funcionar, mas ela vai funcionar com o público infantil? É com eles que vai funcionar. Agora sim, Jaime, você quer dizer uma das verdadeiras ou a... você quer dizer uma das falsas ou a verdadeira? O índio chorou. Letra A verdadeira, eu vou ler. Os meninos índios representam o processo de aculturação em sua concretude mais visível, como produto final de todo empreendimento do qual participaram com igual empenho a Coroa Portuguesa e a Companhia de Jesus. Por que você acha isso? Me conta. Porque o professor disse que os meninos indígenas eles foram mais fáceis de catequizar. Então, logo, se eles estão sendo catequizados, eles estão perdendo a sua cultura, né? A sua crença, que faz parte do aspecto cultural. E olha, isso é muito maluco, porque quem disse isso foi pronunciado pelos meninos índios em procissão. Beleza a procissão? Procissão não? Sabe o que é? Não. Por exemplo, isso é muito comum na Igreja Católica. Então, em alguns dias santos, os fiéis eles fazem procissão, sabe? Tem, um santo lá na frente e a galera vai seguindo, cantando cânticos. Ontem mesmo, no Corpus Christi, não sei se vocês viram um jornal ontem, não sei, mas várias igrejas teve algumas manifestações religiosas e em lugares onde isso é mais comum, é uma tradição, por exemplo, em Ouro Preto, em Minas Gerais, eles fizeram tapetes, assim, sabe? Vocês viram isso no jornal? Passou ontem no jornal, eu estava assistindo. Tapetes assim, sabe? Com desenhos lindíssimos de
coisas relacionadas à Igreja Católica, o Santíssimo, Espírito Santo e tal. Bem legal, bem interessante culturalmente falando. Jaime, escolha alguém. Falta o... Tá acompanhando aí, Eduardo, na apostila? Ah, então tá bem. Falta o Eduardo, a Letícia, a outra Letícia. Isso, ó. Posso fazer uma pergunta antes? Pode. Aqui embaixo do último verso, da Anchieta José, o que significa assim? Ah, boa. Esse José de Anchieta maiúsculo? É porque o nome dele é José de Anchieta, mas significa Anchieta e depois José. Ah, tá, tudo bem. Isso faz parte das normas da ABNT. E esse é o critério de referência. Por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho acadêmico, e até trabalho da escola mesmo, quando a gente vai colocar as referências bibliográficas, o sobrenome da pessoa fica em caixa alta e o nome dela fica em caixa menor, seguido de vírgula. Então, por exemplo, se tu fosse citar alguma coisa que eu escrevi na minha vida, tu teria que colocar Silva ou da Silva, vírgula, Paulo Henrique Ordones. Porque meu nome é Paulo Henrique Ordones da Silva. Aí se tu fosse citar alguma fala minha de algum trabalho acadêmico, teria que colocar Silva em caixa alta, vírgula, Paulo Henrique Ordones da. Ou Paulo Henrique Ordones apenas. Entendeu? Então isso é normal, faz parte das regras da ABNT. E isso é só aqui no Brasil. Fora daqui tem outras regras. Tem um padrão de Chicago, tem um padrão de Washington, tem o padrão da Inglaterra. Cada um deles vai ter um padrão diferente. Aí dá pra ver isso em revistas acadêmicas. Aí eles mudam alguma coisa. Tem lugares onde a página da citação vem primeiro. Tem lugares onde o nome da pessoa, o primeiro nome, no caso, Paulo, vem em caixa alta. Depende de cada país. Portugal também é assim? Hã? Em Portugal também é assim? Ah, sim. Acho que essa regra vale para Portugal, aqui para o Brasil e países que falam a língua portuguesa. Então, Angola e tal, blá, blá, blá. Aí, em outros lugares, por exemplo, sei lá, que falam o inglês, né, norte-americano, aí tem um padrão lá. E assim vai. Tá, agora foi Jaime, escolhe alguém. Eduardo. Vamos lá, Eduardo. Só temos falsas, já descobrimos... Eduardo não? É Eduardo? Eduardo. Temos todas a verdadeira já foi descoberta, só tem falsa. Escolha uma delas para você justificar o porquê que está errado. Eu ia falar do pessoal que tem umas palavras também. Vou falar assim. A C, tá, eu vou ler. Os meninos índios estão afirmando os valores de sua própria cultura ao mencionar as danças rituais e as magias praticadas pelos pajés. O que está errado aí? Eles estão negando essa crença deles na própria cultura, porque eles não creem mais nada. Boa. Então essa palavra afirmando está errado, seria negando. Apesar de mencionar aqui no texto, eles não estão afirmando, eles estão negando. Porque logo no primeiro ele fala dos vícios já desligados. Ou seja, o que era considerado vício? Acreditar em pajé, ter danças rituais e acreditar em mágicos cuidados. Tudo isso era vício para a Igreja Católica. Nesses vícios já não estão mais conectados. Eduardo, sobrou a nossa amiga Letícia. Letícia, escolha uma das falsas. Fora a letra... Qual que tu escolheu? C, né? Fora a letra C. Letra E? Vou ler. Os meninos índios representam a revolta dos nativos contra a catequese trazida pelos jesuítas de quem querem libertar-se tão logo seja possível. O que está errado aí? Eles se aliaram aos jesuítas acreditando na crença deles. Então qual é a palavrinha que está errada aí? Querem se libertar e revolta dos nativos. Querem se libertar e revolta dos nativos. Eles não estão se revoltando, tampouco não querem se libertar. Eles estão apoiando, ficando do lado, né? Aí os indígenas, as crianças. Todo mundo já voltou a ser escolhido, minha amiga Letícia. Você pode escolher quem você quiser. Nova rodada. A Marcele? Marcele ou Marceli? Marcele. Tá. Marcele, falta a letra B, letra D e só essas duas.
Cadê? Vou ler. Os meninos índios são figuras alegóricas cuja construção como personagens atendem a todos os requintes da dramaturgia renascentista. Me conta. O que são figuras alegóricas? Não? Sabe os carros alegóricos do carnaval? Aquilo ali faz parte de uma alegoria. Quer dizer que aquilo é de verdade? Não. A alegoria, ela representa algo. Então, figuras alegóricas são figuras representativas. A imagem de deuses podem ser alegóricas. Mas aí a afirmação é: os meninos são figuras alegóricas. Eles são figuras alegóricas? Eles representam algo? Não, eles representam eles mesmos. Então eles não são figuras alegóricas. Eles são eles mesmos. Agora, se eu dissesse que quem está dizendo isso são anjos, aí eu estou dizendo que esses anjos são figuras alegóricas dos índios que deixaram de crer nas suas crenças. Manjaram? Eu substituí índio e trouxe uma figura alegórica. Anjos. Então, vamos lá. Figuras alegóricas são figuras que não existem. A alegoria, ela não existe. Mas tem uma imagem que representa algo. Quer ver? Eu vou usar um substantivo abstrato aqui, tá? E esse substantivo abstrato vai criar várias imagens na cabeça de vocês. Essas imagens, elas podem ser unânimes, todo mundo pode pensar a mesma coisa, como também podem ser completamente diferentes. Estão prontos? Lá, vamos lá. Morte. Criou uma imagem na cabeça de vocês? Criou? Essa imagem, ela não representa... Essa imagem, ela não é a morte. Mas ela representa o que é morte para vocês. Isso é uma alegoria. Pegaram? O que veio à cabeça de vocês? O que veio, Eduardo? Caixão. O que veio, Jair? Como? Uma lápide. O que veio, Marcelo? Pensei aqueles cultos que tem na igreja católica, sabe? Depois de missão. O quê? É porque, sabe aquele culto que tem depois de missão? Ah, o velório. Velório? Aquele na igreja católica. Tipo missa do sétimo dia. Tá. E tu, Letícia? Um cara com uma machadinha. Pietro. Só uma tela preta. Só uma tela preta. Te veio tudo preto na cabeça. Ô, louco. Letícia, a do lado. Eu lembrei, tipo, sabe daquela de caveira? Capuz, sobretudo vermelho com uma foice. João? Um ceifador, só que todo vermelhão por causa de sangue. Todo vermelhão por causa de sangue. E Ana Clara? Uma caveira. Viram? Todas essas imagens que a nossa cabeça criou são alegorias. Por quê? Porque elas representam algo, que é a palavra morte. Manjaram? Então, figuras alegóricas representam algo, não são. Os indígenas, as crianças, né, que estão nessa procissão, elas não representam, elas são. Então, é essa palavra que está errada na letra D. Marcelo, escolha alguém. A Letícia, a outra. A outra aqui da frente é a do lado. Você quer a Ana Letícia? Não, já era, eu já peguei Letícia, já tá na minha cabeça, vai ficar agora. Peraí, Letícia, beber água. Ah, não, sobrou só a letra. Qual que sobrou, hein? Letra D já foi. Letra B. Ficou faltando a letra. Letra A já foi? Não, falta a letra. Não, falta a letra B. Letra B. Letra A é a resposta correta. Não, eu vou ler aqui pra ti, vai que tu vai lembrando. A presença dos meninos índios representa uma síntese perfeita e acabada daquilo que se convencionou chamar de literatura informativa. Esse poema não está falando de catequese? Catequese é a mesma coisa que literatura informativa? Não. Então, o que está errado aí é literatura informativa. Se eu substituísse por
literatura de catequese, aí ficaria verdadeiro. Quer ver, ó? A presença dos meninos índios representa uma síntese. O que é uma síntese? Um resumo perfeito e acabado daquilo que se convencionou chamar de literatura catequética. Aí seria verdadeiro. Mas falar dessa catequese, falar desses indígenas catequizados, não representa literatura informativa, representa literatura jesuítica. Então o que está errado nessa letra B? Literatura informativa. É literatura de catequese ou jesuítica ou de catequese. Letícia, escolha alguém. O Pietro. Pietro, vou ler aqui a número 4. Pode mandar. Entende-se por literatura informativa no Brasil, você pode dizer a falsa, uma das falsas ou a verdadeira. Você pode falar uma errada? Pode ser uma falsa. Uma falsa é a terceira. Vamos ler. As obras escritas com finalidade de catequese do indígena. O que está errado aí? Na parte de catequese, você pode falar. A parte com catequese. Finalidade de catequese do indígena. Isso aí é literatura catequética, jesuítica. Escolha alguém, Pedro. João. Tá. Eu posso escolher uma falsa? Pode, claro. Ó, a falsa seria a D. D, vou ler. Os poemas do padre José de Anchieta. Ó, eu não sei o que significa literatura informativa no Brasil. Aham. Então eu tirei da minha cabeça o que significa. Tá. Mas eu não acho que seria a D, porque não estaria contando a realidade em si. Eu acho. Por quê? Porque é um poema? Porque tipo, os poemas do Anchieta que eu me lembro até o momento são dos deuses católicos contemplados dos deuses indígenas. Caraca, a tua interpretação sobre literatura catequética é muito da hora. Eu concordo e vou além. José de Anchieta, ele fez parte da literatura catequética e não da literatura informativa. Os poemas do padre José de Anchieta são poemas voltados para a literatura de catequese e não para a literatura informativa. Então, apesar do senhor não saber o que de fato é literatura informativa, a lógica de poema e informação não bate. Então é falso mesmo. João, escolhe alguém, João. Ana Clara. Já eliminamos a letra C e a letra D. Eu estou na número 4. Eu marquei a letra A. Como correta? Vamos ver. O conjunto de relatos de viajantes e missionários europeus sobre a natureza e o homem brasileiro. Você acha que isso representa a literatura informativa? Por quê? Me conta. Agora ficou na dúvida? Por quê, mulher? Só acha. Gente, lembrem, quando a gente está fazendo os exercícios, a gente tem que pensar e refletir o porquê que as respostas certas são certas e as falsas são falsas, tá? Não adianta, que eu não sei se foi seu caso, tá, Ana? Só tô falando para todos. Não adianta pegar apenas o gabarito e trazer para a sala. Tem que pegar o gabarito, discutir as falsas e também as verdadeiras, tá? Então lembrem disso, que vocês sabem que eu sou escroto. Então, a resposta correta é a letra A. Tudo isso que está na letra A representa a literatura informativa, principalmente quando ele fala da natureza e do homem. Que homem é esse? O indígena. Que natureza é essa? O potencial lucrativo econômico dos portugueses, que é o pau-brasil. Os portugueses são colonizador, cara. Colonizador tem essa não.
Colonizador é como se fosse o patrão, ele só quer saber do lucro. Ele não quer saber se o operário ele está passando por problemas, se ele está doente, se aconteceu alguma coisa com a família dele, ele quer lucro. Bem-vindo ao mundo capitalista. E a sua camisa representa um pouco disso. Pega a tua merenda. A gente está interessado na merenda, não em quem está produzindo, o porquê que está produzindo, as condições da produção, o que ganha, enfim. Isso é outra parada. Ana, escolhe alguém. Jaime. Jaime, já sabemos que a resposta correta é a letra A. A letra C já foi justificada. E a letra D também. Falta a B e a E. Os sonetos de Gregório de Matos é falso. Por quê? Barroco. Gregório de Matos Santos Guerra é um poeta barroco. Vamos estudá-lo em breve. Jaime, pelo visto, já está estudando na escola. Já? Eu fiz uma apresentação sobre ele. O Gregório? E aí, gostou dele ou não? O que tu descobriu dele? Conta pra gente. Ele era muito crítico, muito crítico. Chegou a ver como é que ele morre? Não? O Boca do Inferno, ele era tão crítico, que a colônia portuguesa o exilou para Angola. E no processo de volta para casa, né, tem um momento onde ele larga tudo em Angola e quer voltar para o Brasil, ele morre durante a viagem. Acho que ele morre em Pernambuco, antes de chegar na Bahia, que é o seu berço natal. É um cara muito crítico, foi muito perseguido, por conta das críticas ácidas que ele fazia para a sociedade portuguesa, para políticos corruptos, para padres que usavam a batina apenas para usufruir de coisas próprias, tá vendo? Um cara muito crítico. E o apelido Boca do Inferno é por conta da crítica, não que ele representasse o inferno, pelo contrário, o cara ele era um exímio religioso. Ele era muito religioso, muito católico. Ele dizia que o problema da Igreja Católica não era a Igreja Católica, mas as pessoas que faziam parte da Igreja Católica. É bem legal a história dele. Eu jurei que era porque ele falava palavrão. Nada. Ele era duro com as palavras, claro. Tem um poema que ele faz para uma freira que é bem bizarro. Chegou a ver esse poema ou não? Esse poema é bizarro. Como é que é? Eu não. Na aula do Barroco eu mostro para você. E aí, tá faltando a letra B. Letra B, né? Não, a letra E ele acabou de justificar. Letra B. Jaime, escolha alguém. Acho que é o Eduardo. Eduardo, não pode dar o golpe. Como é que tá? Pera aí, Eduardo, falta 10 minutos aí. Ah, tá. Então justifica essa e vai. A história dos jesuítas que aqui estiveram no século XVI, literatura informativa. O que tá errado? Literatura informativa tem a ver com informar alguma coisa, mas século XVI, História dos jesuítas. História dos jesuítas e literatura de catequese. Não literatura informativa. Século XVI mais ou menos, porque o quentismo é de 1500. Mas é de 1500 a 1601. Aí já pega século XVI. Né? 1501 já é século XVI, né? Pessoal das exatas aí. É isso, né? O que é? 1501 já é século XVI, né? É, né? É. Pode ir lá, Eduardo. Senhoras e senhores, a resposta correta da número 4, letra A. Alguma pergunta? Diga, João. O que é mesmo essa literatura informativa no Brasil? Literatura informativa é a literatura que era voltada para a descrição do indígena, para a descrição do espaço, da fauna, da flora, do potencial de riqueza que aqui existia. Essa é a literatura informativa. Tem a finalidade de informar. Então, somente isso. Já a literatura catequética é a literatura que tem ênfase em catequizar os indígenas. Por isso que a Companhia de Jesus, jesuítas e tal. Temos tempo? Temos tempo. Fizeram 5? Falem a verdade. Fizeram as 5? Não fizeram, né? Então façam 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Usem esses minutos finais para isso.
Também tem que ir, Jaime.